Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre a transformação das paisagens. Só que antes vamos relembrar o conceito de paisagem. Todos os elementos visíveis em um momento e lugar formam as paisagens. Mas, além da visão, as paisagens também são percebidas pelas sensações, como, por exemplo, a temperatura por meio do tato, os odores por meio do olfato e os sons por meio da audição. Então, tudo isso, a gente pode sentir a paisagem por meio dessas sensações. Outra coisa também, pessoal, é que a gente pode, definir aí paisagem como tudo aquilo que vemos em determinado lugar, em determinado momento, tá? E que é composto, e é formado por diferentes elementos. Por exemplo, quando tem elementos só naturais, na paisagem, é uma paisagem natural. Quando, a gente observa uma paisagem e ela tem elementos, construídos pelos seres humanos, essa paisagem é uma paisagem cultural ou humanizada, tá? Então, uma paisagem cultural é construída pelos seres humanos. Uma paisagem cultural, pessoal, também pode vir com elementos naturais. Só que, se eles forem elementos naturais construídos pelos seres humanos, então é uma paisagem cultural, tá bom? Então, existem essas duas formas aí de paisagem. A paisagem natural, quando tem só elementos da natureza, ou elementos naturais. E uma paisagem cultural é uma paisagem que tem elementos aí construídos pelo ser humano, Então, a gente tem essas duas definições aí de paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que podemos ver, que podemos sentir, tá? Que podemos perceber. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a transformação das paisagens. Pessoal, essas transformações, elas podem acontecer, através dos fenômenos da natureza ou através, das ações e atividades do ser humano. Então, essa transformação das paisagens, ela pode acontecer, por fenômenos da própria natureza, tá? Ou por atividades e ações aí do ser humano, ok? E isso, gente, acontece em diferentes ritmos. E também, essas transformações podem acontecer ao longo do tempo. Vamos lá. A transformação das paisagens. As paisagens, elas são transformadas de modo contínuo e em diferentes ritmos. Além dos fenômenos da natureza, as paisagens também são modificadas pelas ações e atividades do ser humano, tá? Tanto no campo quanto na cidade, essas transformações, essas mudanças, na paisagem, elas são muito constantes, tá? Então, as paisagens constantemente apresentam mudanças ocorridas nos lugares por meio, por exemplo, da construção, de uma indústria, de uma casa, abertura de novas ruas, construção de viadutos e rodovias, a plantação, de árvores, a formação de um lago artificial, o cultivo, de gêneros agrícolas. Então, tudo isso faz com que ocorra uma transformação nessas paisagens. E é o que a gente vai observar aqui no livro de vocês. Então, agora a gente vai observar a transformação de uma paisagem ao longo do tempo. Por exemplo, nessa figura aqui, da letra a gente pode observar que tem só elementos da natureza nessa paisagem. Então, aqui é uma paisagem natural, tá? Então, olha só, inicialmente o lugar, está intocado pelo ser humano e podemos observar uma paisagem natural. Então, aqui, uma paisagem natural, como eu falei para vocês no início da aula, é uma paisagem que tem só elementos da natureza. Na letra B, a gente já pode observar que houve, uma transformação, uma mudança. Então, aqui a gente pode observar, que houve um desmatamento da cobertura vegetal para a plantação aqui, ó, de uma lavoura e também, para a construção de algumas casas. Então, agora, pessoal, essa paisagem é uma paisagem cultural, tá? Por quê? Porque ela teve, uma intervenção aí do ser humano.
Então, olha só, aos poucos, a intervenção do ser humano pode ser observada, com a retirada de uma parte da vegetação, a formação de uma pequena lavoura e a construção de algumas casas. Então, né, quando acontece essa intervenção do ser humano, é uma paisagem cultural. Na imagem, né, da letra C, a gente já pode observar que houve uma ampliação, né, dessa interferência humana. Então, a gente pode observar que ampliou, né, o número de casas, ampliou também a lavoura, tá? Então, houve um maior desmatamento aí dessa área, né, para essa construção aí. Então, com a ampliação, né, do núcleo de ocupação, mais construções são realizadas, mais áreas de vegetação são retiradas e as lavouras são ampliadas. Na letra D, a gente já pode observar que já é uma cidade, né? Houve essa transformação ao longo do tempo e aqui, né, a gente já pode perceber que temos uma cidade, tá? Então, aqui a gente já pode perceber que tem uma usina hidrelétrica, ampliou, né, o número de casas, já tem prédios. Então, aqui a gente tem a formação de uma cidade, tá? Então, olha só, a formação da cidade demandou ainda mais transformações, como a construção de uma usina hidrelétrica e a ocupação de novas áreas. Então, aqui a gente já pode perceber, né, que essas transformações, elas acontecem ao longo do tempo, tá? Bom, a construção do espaço geográfico somente é possível pela ação humana, ou seja, por meio do trabalho desenvolvido pela sociedade, que altera progressivamente o espaço conforme suas necessidades. Aqui a gente já tem um outro conceito muito importante para a geografia, que é o conceito de espaço geográfico, né? Então aqui o ser humano ele altera, né, as paisagens de acordo com seus interesses e suas necessidades. Então, gente, o que acontece? A sociedade, ela, né, vai alterar esse espaço geográfico de acordo com suas necessidades. Seja ela econômica, né, seja ela para a realização de um trabalho, tá? Então, essas transformações, ela vai, né, atingir aí o objetivo que é as necessidades do ser humano, certo? Então, isso acontece, gente, né, ao longo do tempo, tá? Então, uma paisagem, ela pode ser modificada, transformada ao longo do tempo, tá? Então, ou vai ter muitas mudanças ao longo do tempo, tá? Então, o modo, né, como a sociedade transforma as paisagens e organiza o espaço geográfico está diretamente relacionado às atividades econômicas que desenvolve e ao trabalho que realiza. Sociedades que dominam técnicas avançadas de trabalho transformam mais intensamente o espaço geográfico do que aquelas, né, em que as técnicas utilizadas são mais rudimentares. O que quer dizer isso, pessoal? Que quanto mais, né, a sociedade ela utiliza, né, técnicas mais modernas, por exemplo, utilizar maquinários, né, isso vai fazer com que essa transformação, né, do espaço geográfico ela seja muito, né, mais intensa, muito mais, vai transformar muito mais rápido essa paisagem, vai transformar, né, de uma maneira que pode até degradar muito o meio ambiente. Tá? Então, essas técnicas mais avançadas, essas técnicas modernas, elas transformam muito mais o espaço geográfico do que técnicas menos avançadas, técnicas mais rudimentares, mais antigas. Porque essas técnicas mais rudimentares, pessoal, significa que os utensílios que são utilizados para o trabalho, eles são mais antigos, eles quase não modificam, né, o espaço geográfico, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as transformações pela ação da natureza. Então, como eu falei no início da aula, essas transformações, né, nas paisagens e no espaço geográfico, isso vai acontecer de acordo com a ação da natureza ou com a ação e a atividade do ser humano. Nessa primeira parte, eu vou mostrar para vocês as transformações pela ação da natureza. Então, gente, essa transformação, né, essas transformações aí pela ação da natureza é de acordo com a dinâmica da Terra, tá? Então, essa dinâmica, ela pode ser interna ou externa, mas essa dinâmica da Terra, ela vai
provocar essas alterações aí na superfície, tá? E isso a gente pode citar alguns exemplos, como erupções vulcânicas, podemos citar furacões, tsunamis, que mais? Podemos citar também erosão, podemos citar intemperismo, tá? Então, tudo isso, né, essas transformações que eu citei para vocês, os exemplos, são as transformações pela ação da natureza, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, né, algumas alterações aqui, né, da natureza que tem no livro de vocês. Olha só, então a dinâmica da Terra, né, ela também provoca alterações na superfície, né, o que pode ser provocado pelas erupções vulcânicas, né, que formam novas ilhas nos oceanos, pelos furacões, né, que atingem áreas rurais e cidades, pela força, né, das águas dos rios, que deslocam sedimentos e modelam o relevo, pelo calor, né, e pela mudança da temperatura, tá, que alteram o solo, as rochas e entre outros fatores. Então, isso, pessoal, esses aqui são alguns exemplos, né, de transformações feitas pela ação da natureza. Então, isso pode ocorrer também, né, essas transformações, elas acontecem ao longo do tempo, tá? E isso pode acontecer em período de pouco tempo, né, de horas, dias, né, ou elas podem demorar um período maior. Então, depende, gente, do agente externo ou interno, né, e da dinâmica, né, da Terra, tá? Como, por exemplo, nessa primeira imagem aqui, a gente tem um exemplo, tá, de uma erupção vulcânica. Então, essa erupção vulcânica, ela modelou, ela transformou a paisagem em pouco tempo, tá? Então, em pouco tempo aqui, né, essa erupção vulcânica, ela transformou, né, ela mudou essa paisagem, tá? Então, isso daqui, né, foi de uma maneira rápida. Só que, por exemplo, quando, né, acontece de ocorrer uma erupção vulcânica no oceano, né, então isso vai demorar um tempo maior, tá, para o surgimento aí, né, de um relevo, né, de uma montanha, precisa de muitas erupções vulcânicas, então isso demora um tempo maior, tá? Então temos esses dois exemplos aí em relação, né, ao vulcanismo. Aqui a gente tem um processo, né, de erosão, e aqui a gente pode observar, né, que esses processos, né, de erosão aí, como através do calor, né, do vento, da chuva, isso vai moldando, vai formando, né, essas formações rochosas, tá? Então, isso daqui, gente, demora muito tempo para acontecer, tá? Ele é um processo muito lento, ok? Então, essas forças externas, né, como ventos, a água, elas podem modificar o relevo, tá? E isso, né, acontece aí ao longo de muitos anos. Aqui a gente pode observar, né, que aconteceu um furacão, né, que foi o furacão Katrina. E esse furacão, ele foi uma ação da natureza também, e foi uma ação, né, da natureza muito rápido. Então, em pouco tempo, né, esse furacão, ele destruiu uma grande parte aqui, né, dessa cidade, tá? Então, em questão de minutos, né, houve essa destruição aqui dessa cidade. Aqui a gente já pode observar que foi um terremoto que também, né, em pouco tempo, ele destruiu, né, uma grande parte aqui dessa cidade, tá? Então, essas dinâmicas da natureza, elas, né, esses exemplos aqui do furacão e do terremoto, né, em questão de pouco tempo, ela vai o quê? Modificar e alterar essas paisagens. Aqui a gente tem, né, nessa última imagem, um deslizamento de terra, né, que também é um problema causado, né, pelas fortes chuvas, tá? E aqui a gente pode observar que também foi em pouco tempo que ocorreu, né, esse deslizamento, tá? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações pela ação do ser humano, tá? Então, esses exemplos que a gente viu anteriormente, né, essas transformações era pela ação da natureza. Agora a gente vai ver as transformações pela ação do ser humano, tá? Então,
embora, né, a ação da natureza venha modificando as paisagens ao longo do tempo, o ser humano também se integra a esse processo de transformação, tá? Então, o ser humano, né, através daí dos seus trabalhos, das suas técnicas, ele também vai transformando as paisagens, tá? Então, a intensidade, né, com que o ser humano modifica a superfície terrestre provoca mudanças muito rápidas que podem ser observadas no período de anos, meses e até dias. Então, o ser humano ele pode alterar também, né, essas paisagens aí em pouco tempo, tá? Ou então a gente pode perceber que houve essas mudanças ao longo do tempo, tá? E é o que a gente vai ver na imagem daqui a pouco. Então, olha só. O exemplo a seguir mostra uma paisagem com elementos antigos e modernos, evidenciando que ao longo dos anos a formação, né, a forma de ocupação humana foi sendo modificada. Algumas paisagens preservam os elementos culturais produzidos em diferentes tempos históricos. Então, gente, elementos culturais, né, como eu já mencionei para vocês, são elementos que são construídos pelos seres humanos, tá? Então, os seres humanos, eles podem alterar uma paisagem ao longo do tempo. Então, nessa imagem aqui, a gente pode observar que tem, né, que tem, né, elementos modernos e tem elementos mais antigos, tá? Então isso significa que ao longo do tempo, né, essa paisagem ela foi modificada, ela foi alterada várias vezes, tá? Então aqui nessa imagem a gente pode observar, né, esses elementos aí da paisagem, esses elementos culturais, esses elementos mais antigos e os elementos mais modernos, tá bom? O ser humano, né, ele se apropria dos recursos da natureza, transformando-os e agindo, né, na superfície terrestre de acordo com seus interesses e valores, abrindo áreas, né, para a agropecuária, desmatando a vegetação nativa, alterando as margens dos rios, construindo casas em formas de relevo, né, em diferentes formas de relevo. Então, o ser humano, gente, ele altera a natureza de acordo com suas necessidades. Se ele tem necessidade de construir uma barragem, ou se ele tem a necessidade de construir um lago artificial, ou se ele tem necessidade de plantar né, um gênero agrícola, se ele tem a necessidade de construir um, um um prédio, uma indústria. Então, o ser humano, ele se apropria, né, dos recursos da natureza conforme suas necessidades, tá? Então, ele vai transformar essas paisagens, tá, em elementos culturais. Pode ser paisagens que eram paisagens naturais ou não, ele pode transformar também, né, paisagens que já são paisagens culturais. Então, gente, aqui nessa paisagem, a gente pode observar, né, a, uma barragem e uma hidrelétrica aqui, tá? Uma usina hidrelétrica. Então, conforme a necessidade, né, do ser humano de ter energia elétrica, ele construiu, né, essa barragem. Então, isso vai de acordo com os interesses, tá? E os valores aí também, né, que esse ser humano precisa. Então, essas ações, né, de construção, de modificação, tá, de intervenção aí nos recursos naturais, e isso faz parte das ações, né, do ser humano aí, tá? Essa transformação aí do ser humano, tá bom? Então aqui, gente, a gente pode observar, né, as transformações pela ação do ser humano. Então, a construção de casas, a construção de prédios, como é que eu posso dizer? A plantação de lavouras, o desmatamento, né, para a criação aí de gado. Então, tudo isso, né, essas transformações feitas pelo ser humano de acordo, né, para conseguir suprir aí suas necessidades, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, essas transformações aí tanto pelas ações da natureza quanto pelas ações do ser humano. Tá? Então, as ações da natureza são os fenômenos da natureza que alteram nessas paisagens, tá? E essa dinâmica é uma dinâmica natural. E já, né, essas ações de transformação dos seres humanos, tá?
pela ação aí, né, essas transformações pela ação do ser humano. Então, isso faz com que essas paisagens, elas sejam alteradas e modificadas de acordo com as suas necessidades. Isso pode ocorrer, né, com técnicas de trabalho sofisticadas, modernas, né, com maquinários modernos, isso vai alterar muito mais a paisagem, ou, né, com técnicas mais rudimentares, mais antigas, que não vai modificar, não vai alterar tanto a paisagem, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau!